Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Então, mais uma vez, estamos aqui reunidos na Casa do Caminho para mais um aprendizado, né? Sempre baseado no Evangelho do Cristo, né? Cujas luzes nos vem do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Hoje nós temos um tema que é do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Do Emmanuel. É um trecho muito interessante em que nós somos exortados a nos fazerem luz, né? Dar a nossa luz, né? Então é um tema muito interessante. Antes de iniciar a nossa palestra, nós temos aqui a única informação que nós sempre procuramos fazer é sobre a parte social, né? Que é aquela doação de cestas básicas que nós fazemos todo segundo sábado de cada mês. Então nós sempre pedimos para as pessoas que possam nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível, para nós formarmos na nossa cesta, né? Então é o leite em pó, o café, o arroz, feijão, sal, açúcar, óleo, etc. Tá? E cada 15 dias nós estamos também auxiliando o pessoal aqui da Redondeza, pessoal mais necessitado, com lanche, com suco. Então é um trabalho também que nós iniciamos há pouco tempo, mas está dando bom fruto também, porque nossos irmãos estão muito contentes, né, em levar um pouquinho da caridade a eles. Nós gostaríamos também de pedir a nossos irmãos, aqueles que tiveram o celular ligado, que se pudessem desligar para não interromper aqui a palestra ou interferir, né, durante a palestra, por favor, né? Nós temos uma outra informação. No dia 1º de maio de 1880, nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, nosso irmão Eurípides Barçanufo. Em 5 de maio, em Feira de Santana, na Bahia, Divaldo Pereira Franco. As nossas palestras são assistidas através da internet e no momento nós estamos transmitindo via online. Então, para todas as pessoas que não podem vir, também podem acessar através do nosso site www.casadocaminhosantana.com.br, certo? Então nós cumprimentamos também nossos amigos que às vezes não podem estar presentes, mas podem nos assistir através da internet. Muito bem. Então nós vamos nos preparar mais uma noite de aprendizado. Vamos nos recolher, né? Os amigos da espiritualidade já nos receberam. Antes da nossa chegada já estavam preparando a nossa casa, o nosso ambiente, fortalecendo as nossas defesas, fazendo a triagem costumeira de todos aqueles irmãos que vão participar conosco nesta noite, dessa reunião. Que, independente dos assuntos que nós tratamos aqui, há um grande trabalho de assistência espiritual a nós e aos amigos, aos nossos irmãos da espiritualidade, que, como nós, também vêm em busca do benefício, do passe, da orientação também dos nossos irmãos que comparecem aqui com eles, os instrutores, os nossos enfermeiros, até mesmo os socorristas que chegam com nossos irmãozinhos para receber os nossos fluidos, os melhores que nós possamos conceder a esses nossos irmãos através dos nossos bons sentimentos, das nossas vibrações. Então hoje nós estamos irmanados numa grande família, que esses irmãos que estão à nossa volta, eles estão em um número bem maior que os nossos aqui. E nós todos que estamos aqui presentes, e nossa casa já está sendo conectada com nossos amigos da espiritualidade superior. Então nós agradecemos em primeiro lugar a nosso Pai, Deus Criador, Senhor da vida, infinitamente bom e misericordioso, que nos concede o dom, a oportunidade da vida através dessa nova reencarnação que todos nós recebemos, para que nós possamos proceder ao nosso progresso através das nossas renovações, das nossas instruções, através da vida que Deus nos concedeu. E nós agradecemos por isso. Agradecemos a Jesus, que é o nosso condutor, nosso mestre, nosso amigo, que realmente é aquele que traz a luz no nosso caminho, que nos concede a oportunidade de chegar até Deus através dele, nosso mestre Jesus. Nosso agradecimento muito grande a Jesus. E também a todos os nossos irmãozinhos tarefeiros do Cristo, que estão junto de nós, nos auxiliando, nos orientando, nos inspirando, para que nós estejamos sempre no caminho reto, no caminho do bem, no caminho da paz,
amando nossos irmãos conforme Jesus nos pediu, para que nós pudéssemos ser felizes, mesmo numa terra difícil, de provas e expiações. Nós podemos ter o nosso próprio oásis através da nossa conduta íntima, dos nossos pensamentos salutares com relação ao nosso próximo, principalmente no tocante aos nossos familiares, todas aquelas pessoas que estão no nosso dia a dia. E assim nós agradecemos por tudo que recebemos e vamos pedindo permissão aos nossos amigos, ao nosso dirigente espiritual, para iniciarmos a nossa reunião desta noite. Pedimos que todos prestem bastante atenção, que o tema é muito interessante, e logo após poderemos fazer as perguntas, as colocações, tirar as nossas dúvidas, e depois disso nós podemos receber então aquela assistência espiritual que todos nós viemos buscar. Sejamos todos felizes nesta noite mais uma vez. Graças a Deus. Muito boa noite a todos. É uma satisfação aqui sermos convidados novamente, né? Conversar um pouquinho aqui na Casa do Caminho. Em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui e esperamos sair todos melhores do que chegamos, né? Como o Jurandir já disse, o tema de hoje é tirado do livro Caminho, Verdade e Vida. Se chama Façamos Nossa Luz. É uma mensagem muito interessante do Emmanuel, são comentários muito interessantes do Espírito Emmanuel, a partir de um trecho do Evangelho, de uma fala de Jesus, inclusive, que dizia o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, como é que nós fazemos para desenvolver a nossa luz, não é? Resplandecer a nossa luz num mundo tão cheio de trevas, né? Num mundo tão cheio de dificuldades. O que significa resplandecer a nossa luz? Significa desenvolver a consciência de quem nós realmente somos. Porque as perguntas que mais atormentam a humanidade desde o início dos tempos são: quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né? E todas essas dúvidas, elas vêm sendo respondidas ao longo da trilha da humanidade, à medida que o homem se depura e se prepara para receber as revelações de Deus. Então lá atrás nós tivemos a lei de Moisés, né? Que nos revelou a divindade na medida do que nós podíamos compreendê-lo até então. Depois, alguns milhares de anos depois, sem derrogar aquelas leis, mas aperfeiçoando-as e cumprindo, dando uma nova visão daquelas leis, Jesus veio nos trazer o brilho do Evangelho, o brilho dos ensinamentos de Deus, o brilho do amor, que até então não se conhecia. Até então se conhecia um Deus vingativo, um Deus, aquele Senhor Deus dos exércitos, né? E Jesus veio nos mostrar já uma natureza diferente de Deus, uma natureza mais próxima da realidade de Deus, que é o Deus de amor, que é o Deus que nos manda que amemos uns aos outros, que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus não respondeu todas essas perguntas de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Mas a terceira revelação da divindade, que é a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, ela nos revela essas perguntas, ela nos revela quem somos. Somos espíritos eternos. Ela nos revela de onde viemos. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Aí está um conceito muito importante para o que nós vamos falar hoje. Se nós fomos criados simples e ignorantes, é porque Deus quer que nós trilhemos o caminho da evolução. Muito bem. Como que nós vamos trilhar esse caminho da evolução? Nos livrando da ignorância. Como é que nós vamos nos livrar da ignorância? Através do estudo, através do conhecimento. Então essa consciência de quem nós realmente somos, de espíritos eternos, e de onde nós vamos, que nós estamos destinados todos nós, invariavelmente, independentemente de quão trevosa seja a nossa posição hoje, todos nós estamos destinados a sermos espíritos puros. Então, que nós vamos nos livrar de alguma maneira dessa ignorância é fato. Deus, isso está nas leis divinas que nos foram reveladas pelo Espiritismo. E o Espiritismo nos revela que através das reencarnações e através das provas, das expiações e de todo esse aprendizado, nós vamos adquirindo luz, nós vamos adquirindo conhecimento. Isso não ocorre através do mesmo mundo sempre, né? Como Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, o Espiritismo nos explica
que existem diversas categorias de mundos. Existem mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações do homem. Existem mundos de provas e expiações, que é como, por exemplo, o mundo que nós estamos, a Terra. E existem mundos mais adiantados, mundos regeneradores, mundos felizes, mundos celestes. Pois bem, o Emmanuel nessa mensagem ele nos diz que a Terra é um círculo limitado. Mas ele não está se referindo ao limite físico, ao limite de espaço. Ele diz limitado em termos de luz. Ou seja, em termos do conhecimento e em termos do amor, em termos da consciência espiritual que nós conseguimos ter. Porque a consciência espiritual ela é adquirida pelas duas asas do anjo, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. É a asa do desenvolvimento intelectual e a outra asa, num sentido figurado, seria o desenvolvimento moral. E essa luz a que o Emmanuel se refere, ela exige as duas coisas. De nada adianta nós adquirirmos todo o conhecimento intelectual e todo o conhecimento da ciência e todo o conhecimento filosófico se a nossa evolução moral não acompanhar esse desenvolvimento. Então nós seríamos como quem diz, aquele conhecimento que não produz fruto. O conhecimento, ainda que seja um conhecimento espiritual, um conhecimento do Evangelho, conhecimento do Espiritismo, se ele não for acompanhado de uma evolução sincera, íntima do Espírito, ele é aquela árvore que não produz fruto. E o Evangelho diz, toda árvore que o Pai não plantou será arrancada e lançada fora. Então nós temos que nos preocupar com esses dois lados. Não vamos nos preocupar só com o conhecimento, nem só com a evolução moral. Ah, mas só com a evolução moral o espírito não é feliz? O espírito é feliz. Mas tem um detalhe, a obra de Deus, trabalhar pela seara, trabalhar na seara do Cristo, vencendo o mal, vencendo as investidas das trevas, vamos dizer assim, ela exige um certo conhecimento, exige um certo desenvolvimento intelectual também. Nós precisamos saber o que estamos fazendo. Então Deus, à medida que nós vamos nos colocando numa posição de aprendizado já mais avançada, Deus também nos concede desafios maiores. Deus nos concede desafios que nós não conseguíamos vencer antes, mas que agora nós podemos vencer. E que um dia vamos poder vencer mais. É aquela história da parábola dos talentos, não é? Agora que foste fiel nas pequenas coisas, eu te colocarei sobre as grandes. Que aí nós vamos nos tornar líderes. Não líderes, um líder de quê? Um líder político, um líder empresarial? Não necessariamente, um líder de espiritualidade, um líder de vida. Ah, mas aí eu vou ser adorado pelas pessoas? Não é isso que nós devemos almejar. Nós devemos almejar a nossa evolução e a evolução das pessoas a quem amamos. Porque foi com essas pessoas que nós fomos chamados às provas. Não foi com a pessoa que vive lá na Etiópia, que vive na Índia, ou que vive na Austrália, que nós fomos chamados à nossa evolução. É muito salutar que nós tenhamos essa preocupação com o que acontece do outro lado do mundo. Mas o que nos chama à realização imediata é o nosso círculo imediato, é o nosso círculo de proximidade. A nossa família, o nosso trabalho, os nossos companheiros de casa espírita, os nossos companheiros que não aceitam o espiritismo, com esses mais ainda, né? Porque ser chamado a comungar de lugares e de reuniões com pessoas que pensam como nós, é muito tranquilo. O mais difícil é ter paciência com aquelas que dizem que o espiritismo é isso, que o espiritismo é aquilo, que só a religião delas é que está certa. Né? Então nós somos chamados a esse círculo de prova. Não é? O Emmanuel também diz o seguinte, que a angústia da terra procede da sombra. E que essa escuridão, essa sombra, envolve povos, envolve instituições e envolve pessoas. Como é que nós podemos pensar que a sombra envolve os povos? A história está cheia de exemplos. Por exemplo, a expansão do nazismo no começo do século passado. Povos inteiros foram dizimados e povos inteiros foram unidos por uma causa anticristã, uma causa anti-amorosa. Então é uma escuridão que envolveu povos inteiros. Também temos o exemplo das guerras que acontecem hoje. Por exemplo, essas guerras do Oriente Médio, que já são milenares, não é? Que não há o que faça essas guerras cessarem. Então são povos inteiros envolvidos pela sombra. Instituições, como é que nós podemos pensar em instituições envolvidas? A corrupção, por exemplo, em alguns órgãos do setor público. É lógico que existem
pessoas, em todos os povos, em todas as instituições, existem pessoas respeitáveis e pessoas corruptas. Mas quando a corrupção torna-se regra, nós podemos dizer que a treva envolveu uma instituição inteira. Seja ela uma instituição política, uma instituição, inclusive religiosa. Nós não temos religiões que se movimentam e movimentam seus fiéis em busca de interesses materiais. Não temos religiões que manipulam o medo, manipulam aquele medo do inferno, aqueles medos infantis que nós tínhamos e já fomos libertados pela doutrina espírita. Manipulam essas coisas para esvaziar os bolsos dos seus fiéis. Então, nós podemos dizer que uma instituição onde predomina o interesse material, em vez do interesse espiritual, que às vezes está até na placa do nome, igreja tal, templo tal, centro tal. Então, se o interesse material predomina, alguma coisa está errada nessa instituição. Porque nós deveríamos ir numa instituição religiosa para buscar o Cristo, para buscar a Deus, para buscar valores espirituais. Valores que vão nos acompanhar para depois dessa vida, não só valores transitórios, valores que, como o Evangelho diz, né, que a traça come, que a ferrugem corrói. Nós devemos cultivar para nós os valores eternos, os valores que vão nos acompanhar no além-túmulo, né? Os valores que nós vamos chegar do lado de lá com eles. E o Emmanuel diz que então nós devemos organizar o nosso santuário interior. Então nós temos um santuário interior? Temos. Porque o Cristo falou, sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Olha só, ainda mais. Se nós podemos fazer mais do que o Cristo fazia naquela época, é porque não é impossível. Porque o Cristo foi criado da mesma maneira que nós e chegou a ser um espírito puro há sei lá quanto tempo atrás, mas eu sei que quando este mundo aqui, a Terra, já foi criado, Jesus já era Jesus. Já era um espírito puro naquela época, então ele está muito na nossa frente. Mas essa foi a lição dele. Ele foi criado como nós. Passou por todos os desafios que nós passamos, e aí está a autoridade dele para dar as ordens que ele nos dá. E chegou a posição de espírito puro dizendo, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Lógico que ele estava se referindo à posição que nós vamos assumir um dia. A posição de espírito puro que nós vamos assumir um dia. Esse espírito que um dia será puro, a morada hoje dele é o nosso corpo físico. Esse corpo físico que às vezes nós maltratamos, às vezes nós olhamos e não gostamos muito, né? Ah, eu queria ter um nariz menorzinho. Eu, por exemplo, né, podia ter um narizinho arrebitado, podia ser um pouquinho maior, tal. Mas a gente sempre, a gente nunca está contente, né? Com o corpo. O corpo é sempre aquele motivo, eu gostaria de mudar alguma coisa no seu corpo, eu gostaria. Mas nós não pensamos que ele é o templo do Espírito, é a ferramenta que nos serve durante essa encarnação, e depois na outra encarnação nós tomaremos outro, e outro, e outro, e outro, até que nós não precisemos mais dessa vestimenta física, até que nosso perispírito seja iluminado, seja alvo. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, nós tivemos que organizar esse santuário para resistir às trevas, como diz o Emmanuel. O que o Emmanuel quer dizer resistir às trevas? Resistir às influências maléficas e aos nossos próprios pensamentos ruins, né? Quando nós falamos influências, nós estamos nos referindo aos encarnados e aos desencarnados. Porque nós somos loucos para colocar a culpa em alguém, né? Quando nós, por exemplo, queremos fazer alguma coisa que nós sabemos que não devemos, nós somos loucos para alguém chegar e cochichar aquela tentaçãozinha, né, tão esperada, né, que nós queremos, porque ninguém é tentado no que não gosta. Nós somos tentados exatamente nas coisas que nós gostamos. Se eu, por exemplo, nunca fumei, não quero fumar, não vai ser de mim que um espírito que quer se aproveitar de um fumante, alguma coisa assim, vai chegar. Ele pode se aproveitar de outros vícios meus, mas não desse, porque é um vício que eu não tenho. O cigarro não me diz respeito. Mas eu tenho outros defeitos, outros vícios que são um prato cheio para o espírito que quiser se aproximar e aproveitar de alguma maneira. Então nós devemos resistir a essas influências espirituais dos desencarnados e também dos nossos amigos encarnados, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos familiares, porque às vezes eles têm apetites muito parecidos com os nossos, e aqueles apetites às vezes que nós estamos tentando deixar, tentando diminuir um pouco a força que eles exercem sobre nós. E quando nós estamos ali em cima do muro, chega alguém, vamos fazer tal coisa? Aí você fala,
agora que eu estava resistindo, essa pessoa chega e me fala isso daí. Se não for, a culpa é dele, porque se não fosse ele, eu ia resistir. Nós dizemos sempre isso, né? E aí culpamos o obsessor. Não, eu fui tentado pelo obsessor. O obsessor me fez dizer tudo o que eu disse para aquela pessoa. Eu disse cobras e lagartos para ela, mas eu estava envolvido pelo obsessor. Nós costumamos dizer isso, né? Mas o Kardec, ele nos explica no livro dos médiuns que toda e qualquer obsessão exige uma simbiose. Exige, lógico, uma certa sombra por parte do espírito desencarnado, mas também uma imperfeição moral do encarnado. Então, se o encarnado for uma rocha moral, for aquela coisa pura, aquela coisa forte, não tem espírito que consiga nos demover da nossa vontade de fazer o certo. Porque quando nós fazemos o errado, nós fazemos a vontade do mundo. Nós não fazemos a vontade de Deus. Aí fala, mas eu estou seguindo a minha vontade. Não. Nós estamos seguindo nossos desejos. Nossos desejos nos arrastam, nossas paixões ainda inferiores. Aqueles instintos que nos movimentavam, enquanto o nosso espírito, o nosso princípio inteligente, vamos dizer assim, estagiava pelos degraus da animalidade, os instintos eram necessários à nossa sobrevivência. Nós precisávamos, naquele ambiente, ter os instintos que nos garantiriam a perpetuação da espécie. Quando nós desenvolvemos a consciência e passamos a ter um livre-arbítrio já mais desenvolvido, que é a nossa fase hoje, esses instintos, alguns deles ainda não dominados, eles podem nos atrapalhar. Nós precisamos deles ainda porque estamos na carne, mas nós precisamos deles dominados e não nos dominando. Então, quando nós nos deixamos dominar pelos instintos, nós estamos realizando o desejo do mundo, e não a vontade, porque a vontade decorre do espírito e não do corpo. E Jesus falou, não podeis servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Então, quem nós vamos escolher? Servir a Deus ou servir ao mundo? Não é? E ele diz o seguinte também, o Emmanuel, que só é possível marchar com as luzes alheias, né? Porque nós temos vários mestres em nossa vida, né? Nós temos pessoas que estão mais adiantadas do que nós, e que na passagem dessa pessoa por nossa vida, ela deixa uma coisa boa, ela deixa um ensinamento, e nós saímos desse relacionamento melhor do que nós chegamos. Isso pode ser uma pessoa, um relacionamento amoroso, um relacionamento profissional, de amizade, qualquer tipo de relacionamento. Nós podemos ter muitos mestres. Só que o Emmanuel diz o seguinte, que só a luz própria impede a queda. Porque o dono da lâmpada que está acesa, ele pode sumir. Então, se nós confiamos nas luzes dos outros, é possível, né, que nós evoluamos, nós vamos aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas uma hora essa pessoa pode nos deixar. Os caminhos podem se separar. Porque nós não estamos ligados eternamente a ninguém em particular, nós estamos ligados à grande família que é o universo. Então essa pessoa pode ir embora e nos deixar no escuro, usando os termos do Emmanuel, né? Então nós temos que desenvolver essa luz própria, porque aí nós podemos andar com as próprias pernas, podemos ter um uso melhor do nosso livre-arbítrio. E aí ele fala, agradece ao que te ilumina por horas, dias ou anos. Alguma pessoa pode nos trazer uma coisa de bom num trajeto de metrô. E nós nunca mais vemos essa pessoa, mas essa pessoa nos transmite uma mensagem boa para a nossa vida. E tem pessoas que ficam anos e anos com a gente, por exemplo, os nossos familiares. Ah, mas a minha família só tem sangue ruim. Será que o sangue ruim não somos nós mesmos? Porque toda família, Deus não deixaria uma família inteira entregue à treva. Então pode até predominar a treva em alguma família, mas algumas pessoas chaves vão ser colocadas naquela família, no seio daquele laço familiar, que vão ajudar os outros, que têm por missão ajudar a marcha dos outros que são menos evoluídos. E ao mesmo tempo, essas pessoas lhes servem de prova ao seu adiantamento. Então toda a família tem as pessoas mais necessitadas, as pessoas que mais precisam de ajuda, de equilíbrio, e tem as pessoas que conduzem os outros, as pessoas que estão mais aptas a conduzir os outros. Não é? E por fim ele diz o seguinte, que palavras não adiantam, né? Só palavras não adiantam, que boas palavras, discursos magníficos discursos muito bonitos e muito envolventes das pessoas podem vir de pessoas que têm uma treva interior muito intensa ainda. Porque é muito fácil falar, né? Isso que eu estou fazendo aqui, de
de falar para os outros o que nós devemos fazer, isso, aquilo, é uma coisa fácil. É questão de treinar, né? É questão de treino. Agora, levar esses ensinamentos para dentro de nós, às vezes é uma coisa mais difícil, já é uma coisa mais desafiadora. Vou contar uma história, posso contar uma historinha para descontrair um pouquinho? Tinha um palestrante que ele estava fazendo uma palestra numa casa muito grande, com 400, 500 pessoas, e ele falava, e gesticulava, e as pessoas choravam, era aquela coisa linda, né? Ele fazia palestras há muitos anos, e o centro espírita se derretia, os encarnados e os desencarnados presentes ficavam ajoelhados aos pés dele quando ele dava a palestra. E um dia ele estava dando a palestra lá, com aquela eloquência toda, e ele olhou lá no fundo do centro, estava chegando a esposa. Ele olhou, né, continuou fazendo aquele esforço para continuar falando, e olhou a esposa e falou, nossa, deve ter acontecido alguma coisa. Ela nunca vem ver minhas palestras, por que ela veio aqui hoje, né? Sei lá, aí ele continuou, deu uma acelerada na palestra e tal. Quando ele olhou, a esposa estava com as crianças, com os filhos de mão dada, cheia de mala. Falou, meu Deus, morreu alguém, né? Porque ela nunca vem no centro. Se viesse, viria sozinha. Ela veio com as crianças e trouxe mala, nós vamos ter que viajar às pressas. Deve ter morrido alguém no interior, alguma coisa assim. O que será que morreu, né? Aí ele deu aquela acelerada na palestra, não tomou passe, não quis saber de tomar água fluidificada, não quis saber de nada e foi falar com a mulher enquanto o povo saía, né? O que foi? O que está acontecendo? Ela falou, nada. Não acontecendo nada. Falei, mas o que foi que você está com as crianças aqui de mala e cuia, tudo? Falei, não, que eu preciso falar com o dirigente, presidente do centro, que a gente vai mudar para cá. Falei, como que você vai mudar para cá? Não, porque eu assisti uma palestra outro dia tua pela internet e me apaixonei por aquele palestrante, mas eu não quero mais ficar com aquele traste que tem lá em casa. Então, às vezes, esse papel que nós fazemos aqui de falar, de pregar, dizer o que o nosso vizinho deve fazer, o que o nosso marido, a nossa esposa deve fazer, é muito fácil. Mas levar isso para a nossa vida, isso exige humildade, exige determinação. Né? O Cristo, ele diz o seguinte, ele não mandou nenhum de nós ficarmos parados, né? Porque ele diz o seguinte, quem quiser vir após mim, me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ele não mandou ninguém ficar parado. E com essas palavras é óbvio que não vai ser fácil seguir o Cristo. Ele disse também, né? No mundo tereis tribulações, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ele não nos prometeu um caminho de flores aqui, porque a felicidade justamente não é desse mundo. Ele não disse para Pilatos, meu reino não é desse mundo? Porque nesse mundinho aqui que nós estamos, ele é um mundo de provas e expiações. Então o sofrimento é natural nesse mundo. O mal predomina sobre o bem. Só que nós estamos numa fase muito peculiar. Uma fase em que esse mundo aqui que nós estamos, ele deve se tornar um mundo de regeneração. Que é a próxima escala. Não é? E por que nós devemos desenvolver a nossa luz? Devemos fazer um esforço o máximo possível para desenvolver a nossa luz nesse momento. Porque quando o mundo... Kardec explica muito bem isso na Gênese, que é o 5º livro da codificação espírita. Ele diz que quando o mundo chega no momento da sua evolução, que eles estão sujeitos também à lei de evolução, é como se houvesse um corte de tempo ali, e as pessoas que estão prontas para habitar um mundo regenerado, já um mundo mais evoluído, elas podem se manter nesse mundo. Né? Os mansos herdarão a terra. E as pessoas que ainda não estão prontas, que ainda não descobriram amor, que não desenvolveram a sua própria luz, que não fizeram a sua própria luz, como diz o tema dessa mensagem, elas terão que ser exiladas para mundos inferiores, mundos um pouco mais atrasados do que a Terra. Elas não ficarão abandonadas lá, porque lá também é casa de Deus. Então lá elas terão o auxílio dos bons espíritos. Nós mesmos, quando formos bons espíritos, nós ajudaremos essas pessoas que estão lá, caso não sejamos nós mesmos, né, que estejamos precisando da ajuda. Então nós devemos tentar desenvolver essa luz, fazer um esforço extra para desenvolver essa luz agora, porque os tempos são chegados. A Terra vai passar a ser um mundo regenerado. Então, que felicidade, que ventura espiritual se nós pudermos ficar no mundo que hoje é a Terra, só que num mundo já mudado, numa Terra já regenerada, numa Terra onde o bem predomine sobre o mal. Não é? Como nós podemos fazer isso então? Principalmente no trabalho. Trabalhando pela nossa evolução e trabalhando pelo nosso semelhante. Ah, mas eu tenho que não é a minha luz que tem que ser feita? Por que eu tenho que trabalhar para o outro? Porque o outro é o nosso endereço. Tudo que nós fazemos para o outro vem para nós em forma de luz, em forma de bênção.
Jesus disse, cada vez que fizestes o bem a um desses pequeninos, a mim fizeste. E na verdade ele quer dizer o seguinte, nós estamos fazendo para o outro, nós estamos fazendo para o universo, nós estamos fazendo para nós. Cada vez que nós fazemos alguma coisa de bom nos outros, nós nos tornamos de certa maneira merecedores do crédito da lei divina. E aí os bons espíritos, os espíritos amigos, eles podem nos ajudar nas situações que nos afligem. Lógico que a prece que nós fazemos e que é atendida com a permissão de Deus por esses bons espíritos, ela não tem o poder de eliminar as provas que nós temos que passar. Nós podemos diminuir essas provas, diminuindo a necessidade delas. Agora, se nós temos necessidade de uma prova de tamanho X, e não mudamos em nada o nosso mundo íntimo, não adianta ficar fazendo prece, porque a nossa necessidade daquela prova permanece a mesma. Agora, se essa prece, de alguma maneira, serve para nos tornar melhores e para nos colocar a serviço do nosso semelhante, principalmente, no bem, a nossa necessidade de prova diminuiu. E, portanto, a lei de causa e efeito, sempre equilibrada, ela também nos punirá de uma maneira menor. Nós passaremos por menos expiações e menos provas. Porque nós nos tornamos merecedores desse crédito. Mas é só... Como é que é esse trabalhar? É trabalhar no centro? É vir fazer palestra, dar passe, distribuir cesta básica, tudo? É tudo isso. Trabalhar no centro é muito bom. O centro é uma verdadeira escola, é um hospital onde nós nos refugiamos, é onde nós realmente podemos nos tornar pessoas diferentes, pessoas novas. Né? Como disse o Paulo, né? Não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Nós podemos interiorizar o Cristo de uma maneira tão bonita que o centro espírita vai acabar sendo a nossa alavanca de transformação. Mas os nossos verdadeiros desafios, muitas vezes, estão lá fora. Estão no nosso lar, às vezes, estão no nosso trabalho. Nossa, mas eu tenho um desafio dentro de casa? É. Será que aquela pessoa que nós não conseguimos nos reconciliar de maneira nenhuma, Deus não teve outra alternativa senão colocá-la dentro da nossa casa para que nós aprendamos a nos amar de alguma maneira? Nós temos um amigo que ele faz um programa de rádio e ele dizia isso para uma pessoa, né? Que a pessoa não estava dizendo a ele que não estava conseguindo perdoar uma determinada pessoa por causa disso. Deu aquelas milhares de razões que nós sempre temos para não perdoar, né? E ele disse o seguinte, bom, você não vai perdoar mesmo? Eu já te falei 10 ou 20 argumentos diferentes, você não vai perdoar? Não vou perdoar. Não tem problema. Deus não tem pressa, Deus é eterno e nós também. Então ele te coloca na próxima encarnação como mãe dela, como filha dela, alguma coisa assim, você vai acabar perdoando, você vai babar de amor em cima dela. Então a sabedoria de Deus, ela não se detém na nossa imperfeição. Ela não se detém nesse medo que nós temos da prova, nesse medo que nós temos de amar. Ela tem seus caminhos, e esse caminho às vezes é mais longo, mas ele sempre dá certo. A vontade de Deus para nós, ela é boa porque ela sabe o que é melhor para nós. E ela é perfeita, porque ela vai nos levar ao caminho da perfeição. E o Paulo disse, né? Na estrada de Damasco, lá, se eu não me engano, Senhor, que queres que eu faça? Foi aí que a vida dele mudou. Foi quando ele começou a exercer a submissão à vontade de Deus. Mas por que nós devemos ter submissão à vontade de Deus? Porque a gente não dá conta. Do mundo do jeito que está, e nós também do jeito que nós estamos, será que nós damos conta de perdoar 70 vezes 7, oferecer a outra face a quem te bater numa face, caminhar 2000 passos com quem nos pede para caminhar 1000, ser manso e pacífico e humilde de coração? Será que nós damos conta disso sozinhos? Do jeito que a coisa está, é difícil dar conta disso sozinho. Mas com Cristo nós damos conta. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não disse, eu posso tudo, sou onipotente. Ele sabe da onipotência de Deus e da ajuda que o Cristo pode nos prestar. Então tudo posso naquele que me fortalece. Provavelmente quando ele disse isso, ele estava se lembrando da última ceia, um pouco antes ali da última ceia, quando Jesus falava com os apóstolos sobre as videiras. E ele mostrava aquelas videiras que produziam muito. E nós temos sempre que ter essa ideia da videira e do fruto. A Bíblia fala muito nisso, nós devemos produzir esse fruto bom, né? E ele falava para os apóstolos, olha, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se estiverdes em mim e eu em vós,
podereis produzir muito, como essas videiras que estão aqui, produzindo muito, mas sem mim nada podeis fazer. Então, nós aqui que ainda somos desse planeta, Jesus disse, eu não sou mais desse mundo, mas nós ainda somos. Se nós estamos nesse estágio de provas e expiações, nós não podemos nada sem Ele. Então vamos tomar consciência dessa nossa ainda limitação, porque nós estamos num planetinha limitado, nós também somos limitados. E vamos ser submissos à vontade do Pai. Ele que sabe o que é melhor para nós. Mas nós ficamos revoltados, às vezes, quando pedimos alguma coisa na prece e recebemos outra. Mas nós pedimos o que queríamos, recebemos o que precisávamos. Não há oração sem resposta. Se nós não recebemos aquilo que pedimos na prece, é porque aquilo de alguma maneira iria nos arrastar para uma condição pior do que nós estamos. Pior não, mas nos faria estacionar, vamos dizer assim. Né? E aqui está estourando já o tempo, né? Um exemplinho, eu não consigo deixar de falar no André Luiz, né? No livro Nosso Lar, quando ele ficou aqueles 8 anos lá, foi quando ele, no umbral, né? Ele precisava ser socorrido, ele não era socorrido de maneira nenhuma, tudo. Ele não tinha luz, né? Ele não tinha feito a luz dele, porque na Terra, na vida dele aqui, quando encarnado, ele não se voltava para Deus, ele não estava nem aí com essa parte da religião. Até era uma boa pessoa, mas ele não se voltava para Deus, ele não se voltava para a verdadeira natureza, que é aquela que nós discutimos no começo da palestra. Então ele ficou 8 anos ali, no escuro, na treva, sem conseguir fazer a sua luz. Né? E quando que ele foi socorrido? Quando que a luz se fez para ele? E aí ele fala, de uma maneira muito interessante ali que ele narra, no acho, primeiro ou segundo capítulo do livro Nosso Lar. Quando me senti colado ao lodo da terra, pisoteado, chamado de suicida, e as forças me faltaram de todo, lembrei que deveria existir um supremo autor da vida. E aí ergui meu pensamento aos céus para que ele me estendesse mãos paternais. E essa rogativa durou algumas horas, né? E aí a luz se fez nele, porque foi o primeiro momento daqueles 8 anos que ele ficou humilde. Que ele se submeteu à vontade de Deus. Até ali ele estava tentando por ele mesmo sair daquela situação. Só que ele não tinha luz suficiente para sair daquela situação. Porque ele caminhou a vida inteira com luzes alheias. Ele não desenvolveu a própria luz. Mas aí quando ele se fez humilde, e aquele que se fizer humilde será exaltado. Aquele que se exaltar será humilhado. Quando ele se fez humilde, o Clarencio, aquele irmão de luz, o velhinho, né? Velhinho bondoso, se aproximou dele. E aí ele perguntou, generoso emissário dos céus, quem sois, né? E olha a humildade do espírito de luz. Sou apenas teu irmão. Podia dizer, né? Sou ministro disso, daquilo em nosso lar. Não, sou apenas teu irmão. É essa a caridade que nós devemos fazer, a caridade humilde. Mas por fim, só eu sempre gosto de trazer uma dica de leitura na palestra. Esse aqui é um livro do Leon Denis, que foi uma espécie de continuador da obra de Allan Kardec, o livro Depois da Morte. Leon Denis era francês como Kardec, né? E ele explicou algumas coisas com mais detalhes, ele continuou a obra de Kardec. Quando ele fala do perispírito, não sei se todos estão habituados com a linguagem, é uma espécie de intermediário entre o corpo físico de carne e o espírito em si. Porque o espírito em si não tem forma, ele é uma flama, como se fosse um clarão. Só que o perispírito ele tem mais ou menos o formato do nosso corpo físico, e ele é feito de uma matéria bem sutil, de uma matéria que para os nossos sentidos é invisível e imponderável. E aí ele diz o seguinte aqui, quando ele fala do perispírito. Esse corpo fluídico, que é o perispírito, não é imutável. Depura-se e enobrece-se com a alma. Segue através das suas inumeráveis encarnações. Com ela sobe os degraus da escada hierárquica, torna-se cada vez mais brilhante, luminoso, para, em algum dia, resplandecer com essa luz radiante de que falam as Bíblias e os testemunhos da história a respeito de certas aparições. Aí ele diz o seguinte, que a elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o ideal, as provações e os sofrimentos pacientemente suportados, depuram pouco a pouco as moléculas do perispírito, desenvolvem e multiplicam as suas vibrações. Como uma ação química, eles consomem as partículas grosseiras, ou seja, as mais escuras, e só deixam subsistir as mais sutis, as mais delicadas e luminosas.
Então, quando nós vamos nos desenvolvendo, quando nós vamos nos purificando, esse perispírito que nos acompanha após a morte do corpo físico, ele já vai adquirindo uma luz própria, ele vai ficando mais luminoso. Então, provavelmente, foi isso que Jesus também quis dizer quando disse que brilhe a vossa luz. E não as luzes do mundo sobre você, que brilhe a vossa luz, a nossa luz interior, que com a evolução do nosso espírito e o nosso perispírito já ficando mais sutil, ela pode resplandecer de uma maneira já mais intensa, de uma maneira mais bonita. Muita paz e muita luz no coração de todos. O Jacó queria, né? O Jacó queria. Jacó queria. Muito bem. Você vai fazer a primeira pergunta? Leon Denis. Primeiro Leon e Hippolyte. Quer dizer, uhum. O Leon Denis? Não. Tá. Ele adotou esse pseudônimo de Allan Kardec porque, segundo os seus guias, esse era o nome que ele havia tido numa outra encarnação quando ele era um sacerdote druida, é isso? Isso. A prática religiosa hoje, o espiritismo, é a mesma prática que a sociedade espírita é igual? As práticas religiosas, rituais, cultura druida é a mesma coisa? Olha, eu não conheço muito essa parte dos druidas, né? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: o espiritismo, um dos postulados básicos do espiritismo é não ter dogmas, não ter rituais, né? Tanto que, por exemplo, uma pessoa vem aqui no centro, tanto faz estar de roupa branca, de roupa preta, de boné, sem boné, isso não faz nenhuma diferença. O que o espiritismo prega não são os rituais exteriores, né? E acredito que os druidas tinham essa ritualística na sua religião, né? Vocês estão confirmando, né? E é uma coisa que o espiritismo abandonou. Por quê? Porque isso não é uma coisa racional, né? O espiritismo prega pela racionalidade e pelo melhoramento do ser humano. Agora, uma coisa interessante de nós pensarmos é o seguinte: o espiritismo nunca disse que alguém precisava ser espírita para ter evolução espiritual, né? Porque antes tinha aquele dogma, né? Fora da igreja não há salvação. Aí o Kardec trocou, né? Por causa daquela mensagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que do Espírito de Verdade, e diz: fora da caridade não há salvação. Então, a gente sendo uma pessoa caridosa, uma pessoa de bem, uma pessoa que busca melhorar e busca fazer o bem para todos, faz muita diferença se nós somos católicos, se nós somos espíritas, se nós somos druidas, né? Não vai fazer muita diferença. Eu não conheço essa parte dos druidas a fundo. Certamente não, né? Uhum. De ritual, né? Tá? Mais alguma pergunta? Não, nós falamos sempre da pluralidade da existência, né? Então, essa foi uma das existências do Kardec, né? Uma das encarnações dele, é tudo aprendizado. Em 1804, quando ele nasceu, em João, França, então ele já estava desenvolvendo essa nova encarnação. Então ele tinha dentro de si todos os conhecimentos latentes, né? Daquilo que ele conservou de outras existências. Então tudo que ele fez de bom estava reunido nele. Então ele era um homem muito inteligente, né? A sabedoria dele para a época era notável. Ele trabalhou com a instrução da educação na França, é um homem muito importante. Tanto é que ele adquiriu, pressionou de orientação espiritual para que a obra fosse concluída com o atual autor. Tanto é que ele é o codificador da doutrina, ele inventou nele. Mas ele não fala a doutrina de Allan Kardec, né? A doutrina dos espíritos, né?
E é interessante, já que você falou numa curiosidade, né? Uma curiosidade é que o nome de Leon Denis, de certa maneira, está contido no nome verdadeiro do Kardec. Porque o nome do Kardec era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, entre o segundo e o terceiro, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, de alguma maneira, é possível que se o Kardec falhasse na sua missão de codificar a doutrina, e isso era possível, porque ele não era um espírito puro, como Jesus, por exemplo. Esse aqui já estava na agulha. Então, o próximo já estava presente ali para continuar. E é possível que ele tivesse também condições de conduzir tão bem como o Kardec conduziu esse trabalho. Sim. Uhum. Quando ele se adiantou e falou, eu aceito essa. Uhum. Até arrepia a gente falar dessas coisas, né? Pra mim, emociona. Mais alguma pergunta? Então, ele está pedindo também, né? Quando esse mundo estava complicado aqui, Jesus precisava arrumar alguém para dar uma força aqui, né? Então ele pegou aquele povo que estava rejeitado na capela, que não conseguiu acompanhar o pessoal na sua evolução, porque eles prevaricaram, né? Aí Jesus fez um acordo com eles, olha, vocês vão para a terra, vocês vão ficar lá um certo tempo, mas depois vocês vão conseguir pegar o seu caminho de volta. Porque eles sofriam, né? Os egípcios, aquele pessoal todo. Então toda a história do mundo é muito bonita, né? Ele falou, se nós, no leitura, for a um mundo, num estágio abaixo da terra, né? Nós vamos perceber a ajuda também. Dos benfeitores, né? Lá também é casa de Deus, né? Nós não vamos esquecer o que já aprendemos. Isso. Lá também é casa de Deus, ele não vai nos abandonar, né? Se for o caso. Muito bem, se alguém tiver alguma dúvida, o amigo vai ficar por aqui mais 4 Obrigado. horas. Tá bom. Então, vamos partir para nossas vibrações, não é que nós estamos dentro do horário? Muito bem, meus irmãos. Vamos então nos recolhendo mais uma vez, agradecidos por esses momentos que nós passamos aqui. São momentos inesquecíveis que nós vamos ter certeza disso no futuro, não muito distante, quando nós estivermos também atravessando nossos períodos e outras fases na dimensão desse universo. São momentos que nós devemos sempre agradecer a Deus, porque nós sabemos que o mundo de provas e expiações oferece para as criaturas tantas oportunidades, e tantas criaturas não têm essa oportunidade porque às vezes estão em sofrimento, em dores, estão revoltadas, estão no pessimismo, né? Estão lutando contra uma série de coisas, e no momento, graças a Deus, nós estamos aqui nos aliviando da nossa problemática. Todos nós temos nossas dificuldades, nossos problemas, e nós nesse momento estamos com Deus, estamos com Jesus, estamos com os amigos espirituais, com a grande família universal, né? Que faz parte desse universo de Jesus. Então nós agradecemos por esse momento através das vibrações. Todos nós vamos mentalizar esse nosso povo, esse nosso mundo, pedindo a Deus, aos dirigentes desse nosso planeta, que principalmente é Jesus mesmo, né? Que é o principal nosso condutor, que envolva esse planeta Terra, nessa paz, nesse amor, que ele tanto se dedica há tanto tempo, né? Nós sabemos que a nossa Terra tem 4,5 bilhões de anos, geologicamente comprovado. Então nós sabemos que Jesus é um espírito totalmente puro, cheio de amor, e veio trazer a oportunidade para que nós cresçamos também. Então nós vamos vibrar por toda a humanidade, são todos os nossos irmãos nas mais várias, diversas gradações morais, espirituais, intelectuais. Nós estamos no mesmo orbe, então nós somos todos iguais perante Deus, e a nossa caminhada não vai chegar, nós nunca vamos chegar nas esferas superiores, sabendo que nós temos irmãos nossos em sofrimento. Nós vamos ter que sempre estar lutando, trabalhando pela redenção de todos. Então nós vibramos de uma maneira geral por todo o planeta, por todos os nossos irmãos que ainda estão em conflitos,
com guerras fratricidas, com irmãozinhos nossos sofrendo fome, a miséria, as dores, mas nós sabemos que essa depuração que se faz no planeta é necessário para o espírito que é eterno, como disse o nosso irmão. Então nós sabemos que o nosso corpo físico é temporário, é o templo do espírito, o nosso corpo, mas ele, logicamente, vai nos deixar, né? Nós deixaremos esse corpo. Esses irmãos que sofrem estão se depurando, mas o espírito está aprendendo. Mas pode ser amenizada a sua dor através da nossa bondade, através da piedade, conforme as virtudes que nós vemos no Evangelho do Cristo. Então nossas vibrações é para que sejam atenuadas as dores e fortalecer todos esses nossos irmãos que estão passando por problemas difíceis, cada um na sua posição, né? Do desenvolvimento, do seu progresso espiritual. Então nós vibramos por todos eles, vibramos nos hospitais que nós sabemos que estão lá cheios de criaturas, irmãs nossas, que estão também passando pelos seus períodos difíceis, estão tentando a sua recuperação. Nós sabemos a UTI lá fechado naquela sala durante 48 horas, às vezes aquelas criaturas precisam da sustentação. Então nós vamos vibrar pedindo que esses médicos espirituais fortaleçam esses nossos irmãozinhos, pedindo a nossa mão Maria de Nazaré, a sua proteção, a cada irmãozinho nosso que lá está. Vamos vibrando pela nossa infância, vamos vibrando pela nossa juventude. Então é necessário para o nosso progresso, para a ajuda que esse país precisa, fortalecendo esses nossos irmãos para que eles fiquem dentro do caminho reto, do caminho da luz, que eles possam abandonar todos os vícios que possam ser perniciosos e possam atrasar a sua caminhada, pedindo a esses irmãozinhos nossos da juventude espiritual, sempre assim, constantemente protegendo a nossa casa, ajudando nossos irmãozinhos que vêm aqui também na terça-feira, que possam estar fortalecendo esses nossos jovens, para que eles não caiam nesse caminho tão tortuoso, tão difícil, que é a dependência química. E voltando então ao lar, como nós estudamos hoje, a necessidade que nós temos e saber que o mundo todo nosso depende e inicia-se no lar, não é? Juntamente daquelas criaturas que Deus colocou no nosso caminho. Nós somos vibrando pelos nossos entes queridos, pelos pais, pelas mães, esposa, os filhos, os nossos avós, todos aqueles que ainda têm essas criaturas encarnadas ao seu lado. Vamos pedindo a Deus que nos tenha paciência e que dê paciência também a eles para nos aturar nossas deficiências, nossas imperfeições, para que nós possamos ter um lar harmonioso e para que nós possamos colocar na comunidade criaturas com muito amor no coração. Então nós agradecemos a Deus por todos esses momentos que estamos passando aqui e vamos agradecer também esses espíritos amigos que vamos receber agora na sala para o atendimento espiritual através do tratamento do passe. Agradecemos a Deus e pedimos permissão ao nosso amigo espiritual para dar por encerrado o nosso trabalho até essa parte. Graças a Deus.